Expedição o Rio Cartagena. Passos que coam na imensidão, montanhas sussurram a história em canção. Selvas guardam segredos, mistérios no chão. O vento chama, o céu clamor. Cada quilômetro um novo sabor. O tempo esconde, mas somos caçadores. Rio Cartagena, cruzando a vida. Senhoras e senhores, hoje nós vamos visitar os sítios arqueológicos da civilização Cetim. O povo Cetim é uma das civilizações mais antigas do Peru. Viveram, construíram suas fortalezas, seus templos há 4.000 anos atrás. Hoje nós estamos aqui em Cetim 0, depois daqui nós vamos para Cetim Bajo e depois Cetim Alto. Ou seja, é estimado que a população cetim aqui no Vale de Casma chegava a ter 23.000 pessoas, organizadas em diversos assentamentos. E esse daqui é um muito especial, porque esse paredão atrás de mim traz informações incríveis. Vem comigo. A construção ela é toda feita de tijolos de adobe, porém é revestida por fora com essas pedras trabalhadas. E essas têm inscrições que contam muito da história do sítio, contam muito sobre o povo cetim. Existem duas teorias sobre o que essas inscrições significam. Aqui você vai ver guardas armados dos dois lados e entre eles cabeças. Isso faz com que os arqueólogos pensem que era um local de sacrifício. Você vai ver o que pode parecer sangue saindo da cabeça, sangue saindo dos olhos, sangue saindo da boca. Como essas três cabeças aqui, ó. Pode ser que aquele como parece um arco-íris saindo da boca dele, seja fluxo de sangue. Aqui na cabeça do meio pode ser fluxo de sangue também, ou cabelo. A gente não tem certeza. E esse é um paredão, vamos seguir o paredão, repleto dessas inscrições. Você vê que existem guardas armados nessa pedra grande, por exemplo. E as outras figuras, que são as cabeças, tem um personagem aqui deitado, eles estão sempre de olhos fechados, como se estivessem mortos. Por isso se pensa que era um local de sacrifício humano aqui. Provavelmente de prisioneiros, por causa dos guardas armados. Aqui temos outro guarda. Diversas cabeças. Uau, olha essa estela. Essa huara. Olha. Que demais. Existem três huaras, duas em cada ponta e uma no meio.
demais, cara. Que demais. Isso tudo aqui tem 4.000 anos, pessoal. E aí você vê não só um enorme esforço e habilidade de engenharia, como essa arte maravilhosa de 4.000 anos atrás. Maravilhosa. E escrita na pedra, não é pintada. Você vê todas as figuras. Olha, aqui saindo do olho o arco-íris de sangue, digamos. Aqui sai do olho. Você vê que todas elas estão com os olhos fechados. A não ser os guardas armados. Eles estão com os olhos abertos, sempre segurando armas. O que faz com que a gente acredite que isso seja sacrifício. Porém, agora eu vou te falar uma segunda teoria que está surgindo, que é mais recente. É possível, faz sentido, de que este seja um grande hospital. Que essas pessoas, na verdade, estão sofrendo interferências médicas, cirurgias no olho. Existe uma figura lá na frente que mostra a cabeça aberta com o cérebro da pessoa. Pode ser uma intervenção cirúrgica. Existem pedaços de corpos, como braços, como pernas separadas, que também pode sugerir intervenção cirúrgica. Essa é uma teoria mais recente, mas que hoje está sendo levada bem a sério. É possível. Aí você vê, esse aqui devia ter problema na boca. Tem alguns problemas nos olhos. E eu estou procurando, mas tem uma dessas figuras. Achei. Isso daqui, pessoal, é o sistema digestivo da pessoa, o estômago, o intestino, o que mostra que eles tinham um grande conhecimento de anatomia humana. Aqui você vê braços separados, cortados. E isso aqui está dando essa ideia para os arqueólogos hoje, o que está dando força para essa teoria de que esse era um centro cirúrgico. O que confunde um pouco são os guardas armados. Então, honestamente, a gente não consegue cravar a finalidade da fortaleza. Olha, aqui saindo dos olhos, esse daqui saindo da cabeça, os olhos, braços cortados aqui. Aqui me parece um torso sem a cabeça. Os dois braços aqui. Mostra de perto. Os dois braços embaixo, a cintura e faltando a cabeça aqui, ó. É muito difícil cravar o que é. São dezenas de cabeças. Cada uma dessas pedras grandes está representado alguma cabeça, alguma parte do corpo humano. Ó, esse está de olho aberto, único. Ah, que pena que a gente não consegue dar a volta para lá. Então, como eu falei em cima, por dentro, a construção é toda feita de tijolo de adobe e é revestida com essas rochas por fora. É como se fosse um muro de contenção isso aqui.
Já do lado de cá é a mesma coisa, tá? É feita de adobe, tem rochas por fora, porém há um reboco. Isso devia ser bem lisinho. A gente vê que é um reboco ali, ó. Que falta aqui reboco, já dá pra ver as rochas, ou seja, o muro de arrimo por dentro. Lembrando, isso aqui tem 4.000 anos e continua de pé. É uma área de terremotos, já deve ter sofrido milhares de terremotos nesses 4.000 anos. Microterremotos, grandes terremotos. E a construção, né? A fundação, os muros de arrimo continuam sólidos. Sólidos, sem rachaduras. São rochas intercaladas por grandes rochas no meio. Então tem uma grande aqui, uma grande aqui, uma grande na ponta, que são preenchidas com essas menores. As grandes geralmente representam guardas armados. Vem cá que eu quero mostrar para vocês a cabeça aberta com o cérebro aparecendo. Que coisa linda, que coisa linda. Olha essa rocha grande, parece um paciente anestesiado. Isso aí, mantém no zoom que eu já vou te mostrar a cabeça aberta aqui, ó. Ali embaixo. Você vê ali uma representação de cérebro exposto. Então hoje os arqueólogos acreditam que esse povo tinha um grande conhecimento anatômico. Mostra tratos digestivos, cérebros abertos. No museu em Lima a gente vê crânios traspanados, ou seja, eles faziam um buraco para aliviar alguma pressão, algum inchamento no cérebro. Então é uma prática que ocorre aqui no Peru, que já ocorria há milhares de anos. E aqui um grande templo. Agora você imagina você chegando aqui. Dá para imaginar, né? Esse povo que vinha todo do Vale de Casma sofreu um acidente porque as plantações são sempre nos morros, é muita pedra. Devia acontecer muitos acidentes, quebrar braço, etc. E aqui pode ser a entrada de um grande hospital, onde os médicos atendiam os pacientes aí dentro. Parece a entrada de um grande hospital. Bom, existe todo um percurso ao redor do sítio. Esse é só o primeiro prédio. E a gente vai fazer esse percurso aí. Bora! Bom, pessoal, agora existe todo um circuito por cima da montanha que circula o sítio arqueológico e vai sair do outro lado daquele edifício com as inscrições.
O sítio aqui não é muito grande, mas é extremamente importante por causa daquelas inscrições que revelam muito sobre o povo cetim. Agora a gente vai subir, a gente vai lá naquele observatório ali em cima e vamos mostrar para vocês o sítio de cima. Dá pra ver que estão trabalhando no sítio, estão escavando ainda. Então muita coisa ainda pode ser revelada. Caramba, aqui já dá pra ter uma vista ótima do vale. Todo o sítio fica no alto. Tem que estar preparado para subir, descer e subir. Aqui já dá para ter uma vista boa do trabalho de escavação. É bem íngreme, né? Por isso a maioria dos vídeos eu tô respirando assim. É muita subida, sempre. Vamos lá.
Bom, existiam 3 grandes edifícios aqui na área. O primeiro é aquele que a gente viu, aquele que está coberto hoje. O segundo fica um pouco mais ali, ó, nessa ponta ali. E o terceiro aqui, ó, nessa ponta de cima aqui. Não tem informação aqui o que são esses cômodos aqui no meio, mas tem outras placas ali, vamos ver se a gente descobre. Perdão. Um negócio que eu achei legal aqui, vem cá. Aqui os tijolos de adobe são cônicos, não paralelepípedos como em outros lugares. E eram colocados assim. Entre eles provavelmente areia, né? Porque assim eles se encaixavam melhor. Eles tinham arestas, que é para segurar melhor, né? Com essa areia, com essa liga que está no meio. E depois forrados por grandes rochas de granito. Além das partes de corpos, por dentro, foram encontrados, por exemplo, peixes pintados, os peixes de azul, os lábios vermelhos, nadadeiras alaranjadas com o fundo rosado. E assim devia aparecer ele novinho. Incrível. A vista que eles tinham daqui é o Vale de Casma aí na frente. E de novo, essas plantações que a gente vê hoje certamente são as mesmas plantações que eles usavam. Então sempre do lado desses grandes assentamentos, grandes pirâmides e tal, você vai ver algum vale verde ao redor, que é onde eles produziam os alimentos que sustentavam a população do local. E que hoje ainda é usado pela população local. Geralmente eles estão do lado dos rios, os vales férteis. Quando está mais distante do rio, você vai ver trabalho com canais, ou seja, há uma engenharia hidráulica para trazer essa água para poder irrigar as plantações. Vamos seguir. Aqui as outras construções do povo Cetim, que a gente ainda vai tentar chegar lá hoje. Aqui a gente tem Cetim Barro, ou Cetim Baixo. No meio, em cima da montanha, está o Cate Concan. Aqui a vista de cima.
e Cetim Alto. Dá para ver uma grande construção de adobe que hoje é cercada por plantações. Talvez naquela época também. Isso tudo a gente vai ainda hoje. Por enquanto, essa vista majestosa do Vale de Casma. O rio Casma passa ali no meio. E ao redor as grandes montanhas do deserto. Como aqui no Peru, os Andes, essas montanhas, são todas de rochas, seixos, e elas desfarelam. Existem muros de contenção, ó, tanto para baixo quanto para cima, que era para proteger o sítio de deslizamentos, rolamento de pedras, e vai até lá em cima. Como fica num vale na rocha, provavelmente é o caminho da água também. E esses muros serviriam para diminuir a velocidade da água também, para preservar o sítio principal lá embaixo, que é murado. Ele é todo murado, cercado. Porém, é murado na parte de cima e não em toda a sua volta. O que alguns canais que eu acredito serem modernos, feitos pelos arqueólogos, para direcionar a água da chuva ao redor do muro, sem ficar danificando o muro. E imagino que esse muro tem essa função de proteger o sítio tanto das pedras como da água. Possivelmente haveria um canal, alguma espécie de canal para escoar a água também. Não tenho como dizer, honestamente. Me parece moderno esses canais, mas talvez seja daquela época. Você vê, o sítio é pequeno, porém extremamente significativo, extremamente importante. Não é tão conhecido. Todas essas ruínas aqui no Vale de Casma não são tão conhecidas assim do público em geral, porque ela fica meio longe de Lima e meio longe de Trujillo, que é onde tem aeroportos, e geralmente os turistas vêm de avião, né, e rodam ali naquela área. É claro, tem um livro ali de registro e tem turistas do mundo inteiro vindo aqui, mas como você vê, ó, hoje nós somos os únicos. Se fosse Machu Picchu, por exemplo, ia ter 500 pessoas. Nazca, repleto de pessoas também. Um negócio legal aqui no Peru, tá? Agora que eu tô vendo, tá chegando um grupo de estudantes. Eu tenho visto estudantes sendo levados para conhecer todos os sítios. E isso é muito legal, isso é muito importante, que essas crianças cresçam compreendendo o verdadeiro valor que essas ruínas, que o país deles tem para a arqueologia e para a história mundial, para a história da América do Sul. E assim eles cresçam com uma consciência de que esses sítios devem ser preservados, protegidos, encarados verdadeiramente como um patrimônio do povo do Peru. Muitos deles patrimônio da humanidade. E isso é legal. Esse é um trabalho muito importante de conscientização. Vamos seguir.
De novo, ó, na greta, no valezinho da montanha, muros de proteção, provavelmente para frear a água, mas principalmente para segurar essas rochas que rolam, né? Como você pode ver aqui embaixo, são milhares e milhares de pedaços de rocha, olha lá, que rolaram, foram seguradas pelo muro ali. Aqui também dá para ver bem. Aqui dá para ver bem a quantidade de rochas que o muro está segurando. E aqui uma espécie de cachoeira de rochas que vai rolando com o tempo. Uma coisa triste, me deixa triste, é que nos sítios arqueológicos você encontra lixo. As pessoas simplesmente jogam. Aqui num sítio de 4.000 anos, uma garrafa PET, um resto de saco de batata. E apesar de toda essa casinha ter uma lixeira. Então isso são as pessoas que não têm consciência do verdadeiro valor, que isso é um patrimônio deles. E que de certa forma gera renda, atrai os turistas. E que deve ser preservado não só pelo seu valor científico, mas turístico também. Porque essa é uma região, Peru, né? Muita coisa no Peru. Tem grande movimentação turística. Não essa área aqui, como eu disse para vocês, ela é meio pouco conhecida. Mas ainda assim, vem gente do mundo inteiro para conhecer isso aqui. Ah, legal, aqui dá pra gente um pouco da cronologia. Entre 10.000 a.C., 7.000 a.C., ou seja, 12.000 anos atrás, até 9.000 anos atrás, período lítico, onde se encontram pedras lascadas, pedras polidas. Aí vem o período arcaico, de 7.000 anos antes de Cristo a 3.000 anos antes de Cristo. Aí, já na época com cerâmica. Formativo, 3.000 a.C. a 200 a.C. São edifícios de pedra. 200 antes de Cristo a 550 depois de Cristo. Desarrollos, o que é desarrollos? Desenvolvimento regional. Aí você vê que as cerâmicas elas já vão ficando mais complexas, mais bonitas, mais bem trabalhadas. De 500 depois de Cristo a 1000 depois de Cristo, o Império Wari, que foi um grande império, ocupou vastas regiões. De 1000 depois de Cristo a 1400, reinos e senhorios. E então chegaram os Incas, de 1400 a 1532, e os Incas dominaram tudo. Os Incas foram o maior império das Américas. Época colonial, 1532 a 1824, quando os espanhóis vieram e destruíram tudo. E finalmente a República, 1824 até a época atual. Aí sim, os peruanos finalmente se livram dos espanhóis. Vale lembrar que os espanhóis foram derrotados no Peru. Era uma liga, tá, dos povos da América do Sul que se uniram contra eles. Mas a última batalha foi no Peru, se eu não me engano, em Cajamarca. Salvo engano, pode ser que não seja, mas eu acho que a última batalha foi lá, em Cajamarca. E ali eles foram chutados do continente. Quando isso aconteceu, todo o domínio espanhol se fragmentou em diversos países diferentes. Não como o Brasil, que se manteve coeso,
todos os pequenos países, grandes, ao redor da gente no Brasil, fazia parte desse grande império espanhol. E se fragmentaram. Quando se fragmentaram, começou a rolar disputa entre eles pelas fronteiras, pelo território. E aí começaram guerras internas, como a Guerra do Pacífico, que foi Chile contra Bolívia e Peru, com resultados desastrosos para a Bolívia, que perdeu Antofagasta, sua única saída para o mar, e até hoje ela não tem mais saída para o mar. Ela está enclausurada ao redor de outros países. O Peru também perdeu parte do seu território. E o Chile ganhou esses dois territórios aí. Venceu a guerra. Bom, como eu falei, ainda está acontecendo o trabalho de escavação. Como dá para ver, existe muita coisa a ser escavada ainda, muita coisa a ser descoberta, mas esse é um trabalho que demora anos. Precisa de pessoal, precisa de dinheiro, e eles vão fazendo com pincelzinho. Demora anos. Existem sítios que, por exemplo, o Chanquilo, que nós fomos ontem, está sendo escavado desde 2021, ou seja, 24 anos, e só foi escavado 4% do complexo em 20 anos, 21 anos. Então você imagina que vai levar 200 anos para cavar tudo. É claro, tem a ver com o número da sua equipe, com a verba que você consegue, porém o Peru é repleto de sítios arqueológicos. E já é impressionante o que eles fazem hoje em dia, porque diversos sítios que a gente vai estão acontecendo escavações. Existem equipes trabalhando em diversos. E isso mostra que o governo do Peru tem essa consciência da importância, né? Que é um patrimônio que atrai gente do mundo inteiro. E que acaba movimentando toda a economia local, hotéis, restaurantes. Toda a economia local. Então é muito bom para o Peru. Temos aqui um último observatório. Vamos ver quais informações existem ali na placa. Muito pouca coisa escavada, mas no topo daquela montanha tem uma fortaleza. Dá pra ver pedacinhos do muro ali. E aqui a gente consegue ver a planta desse sítio aqui. Ali embaixo a fortaleza que está no topo da montanha, que ele filmou agora. Aqui por onde a gente entrou, que tem as inscrições com cabeças e partes humanas. Para o outro lado dessa montanha, os cemitérios,
pro outro lado dessa montanha, o Cerro Sul. Aqui, Chile. E haviam duas lagoas. Laguna 1, Laguna 2. Com construções em volta. Aqui você vê um pouquinho das construções em volta da Lagoa 1. E da Lagoa 2. E isso só aqui. Ainda tem Cetim Barra ou Cetim Alta, que ficam uns 8 quilômetros daqui. E que nós vamos agora. Bom, pessoal, Cerro Check-in terminou. Já fizemos todo o roteiro, que é curto, mas muito importante sítio. Agora a gente vai para os dois maiores, Cetim Barro, Cetim Alto. Bora! É isso aí, pessoal. Acabamos de sair de Cetim Zero e do Museu de Ancash. Bem próximo, acho uns 3 quilômetros do Cetim Zero, está esse sítio arqueológico, que se chama Cetim Alto. Depois daqui a gente vai procurar Cetim Barro, que todos fazem parte dessa cultura cetim. Esse é um complexo de 4.000 anos, assim como toda construção cetim. E isso que parece uma grande pilha de pedras é, na verdade, uma grande construção. Eu não sei muito bem como que a gente vai encontrar o sítio lá em cima, mas é isso, vocês vão conhecer o sítio junto com a gente. Estou empolgado, o lugar é importante, é uma das civilizações mais antigas de todo o Peru. Essa tem 4.000 anos, ela vem do período pré-cerâmica, ou seja, é realmente muito antigo. Então vem com a gente, primeira mão, Cetim Alto. Logo ali já tem uma indústria. Provavelmente uma indústria agro. Consigo ver aqui uma trilha. Não é muito bem definida. Infelizmente, lixo jogado bem dentro do sítio arqueológico, que é impensável. A pessoa subiu até aqui para jogar esse lixo. Impensável. Infelizmente, olha. A gente tem tido essa impressão que o povo não tem verdadeira noção do tesouro arqueológico que é isso daqui. E vários outros sítios. Precisa rolar um trabalho de conscientização. E tem rolado, a gente tem visto muitas escolas nos sítios arqueológicos. Então essa é a esperança que no futuro essas crianças cresçam já sabendo do valor e da necessidade de preservar, né? Porque movimenta toda uma economia turística de gente do mundo inteiro que vem visitar esses sítios. Vamos subir. Subir com cuidado.
Esse é um sítio que fica bem próximo da estrada e ele é cercado por plantações. E realmente parece uma grande montanha de pedra. Vem, Vini. Aqui alguma pista, olha. Então algumas pistas mostram pra gente que é realmente um sítio arqueológico. Dá pra ver um resto de muro ali, ó. Ou seja, tudo isso devia ser muro, né? E aqui bem definido a gente consegue ver uma plataforma. Que cerca o local, ó. Uma plataforma bem definida aqui. E ela parece seguir para lá, ó. Dá para ver algumas outras plataformas ali, um caminho por ali. Então vamos seguir a dica. Vamos ver onde que leva aquela plataforma lá. Vamos lá. Hoje é realmente difícil você olhar e compreender como era há 4.000 anos atrás, porque parece uma pilha de pedras mesmo. Mas algumas dicas, olha, já parece alguma ordem. Esse cerco, um quadrado aqui, um círculo na verdade, ó. Não tão bem definido, mas dá pra você ver que é uma plataforma construída. Aqui um outro, ó. Também um círculo. Vamos no ponto mais alto, ver se a gente tem uma visão melhor. Outra plataforma aqui. Um círculo ali. Sobrou pouca coisa assim que nos dê a dica de como era isso aqui. Aqui parece ser outra plataforma. Aqui não sei, né? Não dá pra saber. Porque não tem guias, tá? Não tem informação aqui no local. Mas talvez, eu não sei se é moderno isso. Pode ser um local de fogo. Lembrando que o povo sequim não tinha cerâmica ainda. Então como eles cozinhavam o alimento? Eles enrolavam a carne, o peixe ou o que quer que seja, como fazem no Brasil numa folha de bananeira, só que aqui devia ser outra planta. Enterram e acendem a fogueira por cima. E assim eles cozinhavam
a proteína, os alimentos, caça, peixes. Então pode ser. Difícil saber. Difícil saber se é moderno. Muitos povos aqui no Peru seguem a tradição e eles ainda vão nesses sítios para fazer rituais, encontros, o que é muito bacana, né? Porque é um resgate da tradição milenar e um resgate da identidade, né? Porque quando os espanhóis chegaram, eles fizeram o máximo para acabar com a cultura, para demonizar esses rituais. Proibiram a língua quechua, por exemplo, dos incas, e destruíram, né, ídolos, templos, tentaram apagar a história milenar. Bom, estamos no topo, olha, tem um... Imagino que seja para fogueira também. Talvez um fogo ritual, talvez. Tem uma pedra grande ali. Olha, aqui dá para ver alguma coisa de fundação. Olha. Talvez fossem moradias, talvez templos. Você consegue ver, ó. São quadrados bem definidos. E imagino eu que as construções caíram por causa de terremoto. 4.000 anos de terremoto, né? E hoje você tem muito pouca coisa que faça sentido, né? Eu sei que aqui onde eu estou já haviam rituais e as pessoas viviam aqui 4.000 anos atrás. E se você olhar o tamanho da montanha de pedras, você vai ver que é uma obra monumental. Monumental. Hoje a gente anda na estrada, anda nos Andes, você vê que esse povo aqui peruano trabalha demais. A vida aqui não é fácil, é árida. As plantações, você não vê maquinário, você vê grandes plantações de batata e o povo colhendo com as mãos. Então, você vê que é um povo que trabalha demais e que é um povo lutador. E você olhando isso aqui, você vê que é uma tradição, né? O povo já era lutador 5.000 anos atrás por aqui. Ao nosso redor, essas montanhas e esse verde são o Vale de Casma. Nós estamos no Vale de Casma e o rio Casma passa nesse verde aí, que é o que alimenta as plantações, né? O que rega as plantações, e muito provavelmente é as mesmas plantações, o mesmo rio era usado já na época do povo cetim. Então você pode imaginar essa área naquela época já toda verde, já com plantações. E parecia um povo próspero, porque existem muitas construções desse povo aqui no Vale de Casma. Acredita-se que era uma população de umas 23.000 pessoas. Que para a época é realmente bastante.
Bom, o lugar é histórico, é bastante relevante, mas não sobrou muita coisa para se olhar. Mas é impressionante. É impressionante o trabalho empregado para construir isso daqui. Daqui a gente segue para Cetim Alto. Cetim Baixo, esse é o Cetim Alto. E lá sim tem coisa para olhar. Lá tem restos de um grande assentamento, de um templo. E a gente segue para lá. Hoje é um grande dia, roteiro Cetim. Hoje a gente vai aprender tudo sobre esses caras. Bora, vamos descer. Muito cuidado, Vini. Olha pro chão. Aqui assim, se você não é alto, né? Você vai rolar lá pra baixo se você cair, mas é cheio de pedra pontuda, tu não vai cair bem não. O sítio que a gente foi ontem, Tranquilo, quando eu fui pesquisar melhor, um turista americano caiu por lá e chegou a falecer. Então a gente sempre com muito cuidado, muita atenção, sem pressa. É isso aí, Cetim Alto. De cerâmica. Vamos levar a senhora de Cetim do lixo para a arte. Importante, gente. Isso aqui é moderno, é lixo, tá bom? Não tô levando nenhuma coisa do povo Cetim, mas eu achei bacana. Uma boa lembrança aqui. Vou chamar ela de senhora de Cetim. Pelos vales você vai encontrar muita fruta, mangueira, oliveira, papaya, limão, laranja. E essas frutas já eram consumidas naquela época. A gente encontra sementes, a gente sabe o que eles consumiam. Maracujá. Graviola. Tudo isso desde aquela época. É claro que hoje tem algumas culturas introduzidas, como banana, por exemplo. A gente está numa época que os rios, a maioria, estão secos. Então eles fazem grandes cisternas como aquela ali, ó, para acumular água, eles poderem usar, né, e regar as plantações.
Curiosamente, essa cisterna está seca no momento. Mas você vê, ó, parece um cano de irrigação aqui. Então parece que hoje eles bombeiam a água do rio para cima e alimentam essas plantações todas. Tem muito morango aqui no Peru, os morangos grandes. As frutas são bonitas aqui, muita melancia, abóbora, a gente viu plantando, pimenta. São bonitas as bancas de frutas. A gente vai até dar uma parada hoje, comprar algumas frutas. Então é isso, vamos lá, a gente tem muito ainda hoje. Vamos para Cetim Barro, bora! E agora, será que aqui? Aqui tem pegado. Aqui também. Eu acho que tem. Vamos por aqui. Como todos os sítios são no alto, né? Parece uma praça circular. Bom, tem uma trilha pra cá, então é alguma coisa, né? Parece uma praça circular. Como em vários sítios, como Caral. Aqui é Cetim Barro. É isso, estamos em Cetim Barro. Acabamos de vir de Cetim Alto. Tem uma trilhazinha, a gente para no meio da plantação. Tivemos que trafegar por entre as plantações aqui, na área rural. Isso me parece ser uma daquelas praças circulares, como tem em outros sítios, mas tá meio mal definida, não tenho certeza. Mas tem uma trilha que traz para cá, então é alguma coisa. Vamos seguir na outra trilha, que eu acho que tem um complexo bem maior do outro lado desse morro aqui. É um lugarzinho especial mesmo aqui, hein? Porque você tem a vista do vale, ó.
Não é o ponto mais alto, mas acolhedor. Aqui duas plataformas pequenas. Tem um murinho. Essa pilha de pedra devia ser alguma coisa. Deve fazer parte do complexo. Isso acredito que seja moderno. Olha esse vale. Ah, começa a ver alguma coisa ali. Alteração no sítio. Que se vê um grande muro, quer dizer, ele é baixo, mas que vai até onde a vista alcança lá, ó. Trilha. Vou chegar lá perto daqui a pouco. Tô tentando entender esse sítio aqui que eu só vejo
Essa muralha baixa. Tem outra ali, vamos chegar ali. Marcas de pneu por aqui, ó. Tem algo aqui. Fundações quadradas. Onde foi parar as pedras da parede? Ah, vem cá, esse é o tipo. Não, mas peraí. Você tinha pré-cerâmico, né? Por outro lado, isso é antigo. Talvez o sítio tenha sido ocupado por incas mais tarde. Os incas ocuparam muitos sítios. Sei te dizer que não é Sechim, porque Sechim é antes da cerâmica. Mas você viu vários pedacinhos. Olha ali, ó, restos de muro. Tô achando que o sítio é em cima dessa montanha de pedra. Como na maioria dos sítios, só nós. Nenhuma viva alma ao redor. Vamos seguir. Não é cerâmico, ó.
eu estou vendo algumas construções. Vamos lá. Detalhe, pessoal, deserto, calor, sol. Saí de Niterói, era branquinho. Olha isso. O Vini tá 2 dias, já tá todo queimado. E como é deserto, tem sempre uma brisa. Então você não sente assim o queimar do sol. Mas ele tá lá, ele tá agindo. Achar que o sítio é aqui em cima. O sítio mesmo, é claro, isso aqui tem alguma coisa a ver. Aquele muro enorme que some de vista também, certamente. Mas as habitações, os templos, eu tô achando que é em cima desse muro aqui. Vamos ver se a gente consegue subir, se tem algum caminho visível. Uma construção bem visível, com porta e tudo, hein? Vamos ali. Aqui uma construção bem definida. As paredes de pé ainda. Isso aqui provavelmente, né, caiu. As pedras grandes deviam estar aqui em cima. Vem ver isso. Assim de cima, você vê que são pedras encaixadas, ó. Pedrinhas menores nos buracos, aparentemente sem argamassas, nada aqui que prenda elas. E um cômodo aqui dentro, né? Você vê que falta escavar, né? Está meio soterrado ainda. 2 pedras grandes na entrada. Então bem definida uma porta. Aqui um murozinho de arrimo que dá a volta. Então é uma plataforma construída aqui. Podemos dizer que aqui foi relativamente fácil
Basta você olhar essa pedreira bem aqui. Então o material veio daqui mesmo. Parecem duas casas aqui, ó. Ali outro muro de contenção. E você vê que tá segurando o peso da montanha ali, até hoje. 4.000 anos esse muro ali. Já as grandes indústrias aqui de agro, as plantações de frutas e uva e o Vale de Casma. Não é pequeno o sítio, não dá pra ver muita coisa, mas você nota que o sítio é grande. As pessoas não vão ter aqui para jogar lixo aqui. Tem uma caverninha ali, eu queria dar uma olhada. É só uma rachadura. Bom, só falta subir. Só falta subir. Vamos tentar. Uma dica aqui, hein? Essa entrada. Aqui outro. Ah, se isso não era uma roda de conversa. Mas é interior, né?
estavam aí nessas pedras, talvez uma fogueira no meio. Você vê que diferente de Cetim Zero, aparentemente não era usado tijolos de adobe aqui. Só rochas. Olha, um grande quadradão ali. Parece uma praça, talvez. Vamos ver se dá pra subir mais. Outra praça, talvez. Um grande cômodo, um templo. Para conseguir definir essas coisas, a gente precisa entender os achados arqueológicos que foram encontrados. Então, se você encontra muita coisa do dia a dia, oferendas, é um templo. Infelizmente, não tem informação aqui. Não tem guia, não tem ninguém. Aliás, o senhor que guarda o portão do sítio, ele mora na frente. Pareceu até surpreso de ver a gente. É em cima mesmo. E aqui em cima meio indefinido, meio... Sítiozinho difícil de compreender. Não é plataforma, né? É cavado. A plataforma não é que tá. Vamos ver do alto aqui.
congelador aqui em cima, mas olha a vista. Olha esse vale. Aqui parece plano aqui embaixo, hein? Parece plano, parece uma plataforma. Tem construções aqui. Você pode estar se perguntando, poxa, mas não dá para ver quase nada. Cadê as ruínas? Pessoal, isso aqui tem 4.000 anos. E não estou vendo nenhuma espécie de argamassa que junte as pedras. Provavelmente era empilhado só mesmo. E aí os terremotos acabaram derrubando as paredes todas, as construções todas, né? É o que me parece. Praças ali dentro, você fica protegido do vento. Mais fácil de tô bem, tô vivo. Cuidado, cuidado, cuidado. Ossos do ofício.
né, Vini? Agora o Vini sobe e desce com a câmera na mão, aí é pior. Que esses povos adoravam o sol. Tudo que eles tinham era o sol e a lua. Aqui é um bosque, né? Queria saber que tipo de árvore é essa. Se você que está assistindo a gente tem conhecimento, entende um pouco de árvore, conta pra gente aí que tipo de árvore será que é essa aqui. Parecem ser antigas. Não estou dizendo que tem 4.000 anos. Mas são grandes. Interessante, aqui dentro do bosque você começa a ver a formação de solo, né? de terra, de material orgânico se misturando com areia e vai criando uma terra. Parece úmido, parece, mas não é, tá? Não é, é a sombra. Estamos numa época de seca aqui no Peru. Grande parte dos rios estão totalmente secos. Pura pedra. Decifrando Fawcett.